Agora, decretadamente, os mais difíceis de Romanos. E não só o mais difícil de Romanos, mas de toda a Bíblia. Então você já imagina que às vezes desse mato não sai coelho, né? É complexo. E a gente vem do capítulo 8, né? Que Paulo está empolgado. E às vezes a gente deve pensar que quando eles alinharam ali os capítulos, será que não colocaram depois isso aqui? Não era para estar em outro lugar, não era para estar no começo. Porque o capítulo 9 começa com tristeza. E o capítulo 8 termina com a convicção inabalável. E Paulo vai dizer que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E ele diz: eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E no capítulo 9 ele começa: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer outra coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua misericórdia e por tua graça, por tua fidelidade, por teu grande amor. Obrigado porque tu és o Senhor das nossas vidas, e sem ti nós não somos nada, e nós precisamos de ti, precisamos da tua presença, precisamos, Senhor, ser envolvido por essa graça. Pai amado, que no meio da correria do dia a dia, no meio do cansaço, no meio do turbilhão de coisas no qual passamos durante essa semana, às vezes esse é um momento que tiramos para parar um pouco, Senhor, e respirar diante de Ti, e respirar esse ar de amor, de comunhão, de comunidade, de graça. Pai amado, e queremos te pedir: venha, Senhor, com a tua misericórdia sobre as nossas vidas, venha falar conosco, Senhor, venha revelar, Senhor, o teu querer e a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, abre, Senhor, o entendimento, e que o nosso coração venha estar, Senhor, aberto para receber a tua palavra, com fome de ti. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, só de ler, né, já dá um nó na cabeça, né? Só de ler já
E Paulo está falando de tristeza, e ele está falando que ele está triste por causa de seus irmãos. Quais irmãos que Paulo está triste por causa deles? Do povo de Israel. E por que Paulo está triste? Porque esse povo que Paulo começou a pregar para eles, depois de ter se convertido, porque Paulo, como nós vimos, era um judeu exemplar. E ele mesmo vai falar isso com relação à lei, eu era fariseu, e com relação à lei eu era alguém irrepreensível. Então pensa alguém que cumpre a lei e é irrepreensível. Pensa num homem que guarda todos os preceitos da lei e guarda com louvor, e ele diz assim: eu sou, com relação à lei, eu era um fariseu e eu era irrepreensível. E quando ele começa a ensinar para nós tudo o que ele escreveu em suas cartas, ele chega nesse ponto aqui, e Paulo tinha tentado pregar em Jerusalém. Paulo se converte quando ele estava perseguindo a igreja. Então a igreja de Jesus estava crescendo, a seita do O Caminho estava crescendo, e Paulo pega uma carta lá com os sacerdotes e com as lideranças, e ele fala assim: vamos perseguir esse povo, vamos fechar as igrejas, vamos parar com esse negócio deles se reunirem e vamos matar os cristãos. Paulo é quem escreve essa carta. Então esse Paulo sai, e quando ele sai, ele se depara com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Nesse caminho ele cai por terra, e quando ele cai por terra, ele não consegue enxergar mais, porque a beleza, a glória, a luminosidade do Senhor Jesus o cega. E quando ele fica cego, a voz de Deus, a voz de Cristo fala com ele e fala assim: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Ai de ti, você vai ver o quanto que você vai sofrer por causa do meu nome. E daí Deus dá uma revelação para ele, manda ele ir até a cidade, e quando ele chegar na cidade, pegar uma estrada, uma rua chamada direita, olha como é que até Deus já estava revelando o lado certo para se ir, né? Falou para ir para a direita, e Paulo vai nessa rua, e chega nesse lugar, ele se encontra com um homem, e esse homem ora por Paulo, as escamas dos seus olhos caem, ele volta a enxergar, ele é batizado, ele é discipulado, e ele começa a servir ao Senhor. Em dado momento da sua vida, ele volta para Jerusalém, se apresenta à igreja do Senhor, e lá quando ele se apresenta à igreja do Senhor, ele gera um espanto. Por quê? Porque Paulo sai de Jerusalém com a carta para perseguir os cristãos, matou alguns, consentiu na morte de Estevão, que é no capítulo 7 de Atos, quando há uma ruptura entre o cristianismo e o judaísmo, foi quando o Estevão foi apedrejado, e Paulo estava ali e consentiu na morte de Estevão. E Paulo tenta pregar o evangelho em Jerusalém, mas como Paulo gerava algumas dúvidas, tanto daqueles que estavam ali assentados na igreja ouvindo ele falar de Jesus e da sua experiência com Jesus, também os judeus que não eram convertidos a Cristo perseguiam a Paulo, queriam matar a Paulo, porque por causa dele havia um alvoroço em Jerusalém, por causa de Paulo. Só que a igreja, enquanto Paulo estava ali, a igreja não crescia, a igreja não ia para frente. Por quê? Porque havia esse receio. Pensa bem, você é judeu, convertido a Cristo, aí você sabia da história de Paulo, sabia que Paulo estava matando ou perseguindo os cristãos, e agora Paulo está pregando. E está pregando o quê? Está pregando Jesus, a salvação em Jesus, e sempre fica uma dúvida, né? Quem assiste filme aí vê muito caso de infiltrados, não é verdade? Tem lá alguém que se infiltrou no meio dos bandidos para poder pegar toda a catrefa. Então, na cabeça de muitos que estavam ali assistindo os cultos, junto com Paulo, pensava assim: será que esse homem não se infiltrou para ver, para pesquisar, para saber como é que funciona e levantar todas as heresias que eles acham que tem no nosso meio, e daí fazer um levante, prender e matar todo mundo? Porque, irmãos, o cristianismo hoje é perseguido, mas você imagina nos seus primórdios, no seu começo, quando começou, porque o líder maior, o salvador do mundo, foi crucificado.
Então, a partir da morte de Cristo é que se começa a igreja de Cristo. Então, tudo gera espanto, tudo gera alvoroço. E esse Paulo, ele tem que fugir de Jerusalém num cesto, descido pelo muro para ir embora de Jerusalém, porque os judeus queriam matar ele. Então, nesse contexto de que Paulo foge, os judeus estão tentando matar ele. E a Bíblia vai dizer assim: quando Paulo foi embora, fugiu de Jerusalém, a igreja começou a crescer. Então a igreja cresce quando Paulo vai embora. E o Paulo vai embora, irmãos, por causa dos judeus. E Paulo tem um encontro com Jesus. Jesus passa um tempo com ele no deserto da Arábia. E esse Paulo, discipulado pelo próprio Cristo, assim como os outros discípulos, esse Paulo começa a pregar o evangelho aos gentios. E entre esse desejo de Paulo de pregar o evangelho aos gentios, ele escreve essa carta aos romanos por um desejo de visitar Roma e visitar a igreja de Roma. E nós lemos no capítulo 1 um desejo dele compartilhar com a igreja alguns dons. E Paulo escreve essa carta, e quando ele escreve essa carta, ele chega nesse ponto em que ele está falando da sua tristeza. Pensa que Paulo estava pregando o evangelho aos gentios, porque diante dos seus compatriotas ele não era muito aceito. E Paulo está pregando aos gentios e vê o gentio aceitando a fé muito melhor e mais fácil do que aqueles seus compatriotas. E a tristeza dele é essa, que ele chega a dizer assim, ó: tenho grande tristeza, constante angústia em meu coração, pois eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos e os da minha raça. Olha como é forte isso. Desejaria estar separado de Cristo para que, quem sabe, eles estivessem próximos a Cristo. Pensa que bateu no coração de Paulo um sentimento de que ele pode estar sendo um empecilho para o judeu aceitar Cristo. Pensa que ele está passando por sua mente, por seu coração, um sentimento de que, por causa de mim, muitos não se achegam. Por causa de eu ter deixado o judaísmo e vindo para o cristianismo, parece que o evangelho se fechou para aqueles que precisam ouvir. E essa palavra dele, eu preferia ser amaldiçoado, ou eu preferia estar separado de Cristo por amor aos meus irmãos, é parecido com aquela frase de Moisés, que Moisés fala quando Deus fala assim, ó: Moisés, é o seguinte, vamos acabar com todo mundo e vamos começar a partir de você uma nova nação. O que Moisés fala? Senhor, risca o meu nome do teu livro, se o Senhor fizer isso. Como quem diz, nem eu te quero se o Senhor destruir esse povo. É a mesma frase que Davi vai usar quando o seu filho Absalão morre. Absalão morre e Davi começa a se lamentar. Absalão é o filho de Davi que tomou o seu trono, tomou o seu reinado, assumiu o lugar de Davi, expulsou Davi da cidade, e Davi teve que fugir com os seus. E quando Absalão morre, Davi fala: Absalão, Absalão, ah, meu filho Absalão, quem me dera eu entregar a minha vida por ti, quem me dera eu morrer no seu lugar. E aqui Paulo está usando uma mesma frase, mas note que todas essas frases são uma impossibilidade. Deus não podia arriscar o nome de Moisés do seu livro. Davi não adiantaria morrer pelo seu filho, porque seu filho já estava morto. E a salvação de Paulo não tinha como retroceder, porque ele está salvo e pronto. Jesus fez o sacrifício, Jesus o chamou, Jesus o atraiu, Jesus o trouxe para perto. Então há uma impossibilidade em tudo que eles falaram, mas há um sentimento no coração. Ele deseja isso. E olha por que a sua tristeza. Versículo 4. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos. Quando se fala em Deus, se fala em Deus de Israel. Quando a mensagem é pregada,
chegou a nós a mensagem do Deus de Israel. Não é verdade? Deus escolheu alguém, Deus escolheu um povo e começou nesse povo o seu plano de resgate. Por quê? Porque precisaria ter um povo, precisaria ter uma nação. Qual que foi o parâmetro de Deus para ele escolher Abraão, escolher Isaac, escolher Jacó? Não sei. Da onde que Deus pensou, vou escolher Abraão? Né? E é interessante que a gente pensa assim, essa escolha de Deus é baseada na fé de Abraão. Fé que veio da onde? De Deus. Então, é complexo e é lindo ao mesmo tempo, porque esse Abraão, ele tem uma dificuldade em determinado momento da sua vida, que ele tem um sobrinho. E esse sobrinho caminha com ele, e em dado momento os pastores de Abraão com os pastores de Ló, que é sobrinho, eles começam a ter conflito. E nesse conflito eles chegam na conclusão: Abraão, eu vou ter que ir para um lado, e você vai ter que ir para outro. Aí Ló vai para um lado, e Abraão, com toda a convicção de quem ele servia, de quem ele era, ele falou: escolhe você. O lado que você escolher, eu vou para o outro. E Ló escolheu o lugar onde tinha as campinas, os lugares mais atraentes, mais bonitos, mais produtivos, e foi. E Ló foi para onde? Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o lado onde é a terra de Israel hoje. E Abraão vive ali, e Ló vive lá em Sodoma e Gomorra. Há uma guerra, e durante essa guerra, Ló é levado como prisioneiro. Ló é levado como prisioneiro, e alguns reis chegam até Abraão e falam assim: nós estamos em dificuldade, eram 3 reis contra 2. Está lá, acho que no capítulo 14, 15, essa história de Gênesis, se você quiser ler a hora de chegar em casa. E está lá os reis, os nomes dos reis, é complexo o nome dos reis, não vou saber falar agora, mas os reis chegam a Abraão e falam: tem um impasse aí, aconteceu isso, isso e isso, nós estamos perdendo a guerra, teu sobrinho foi preso e agora o negócio ficou ruim. O que Abraão faz? Abraão pega 318 homens, 318 empregados que ele tinha, 318 pastores de ovelha. Aí você vai ver de onde tem aquela campanha numa igreja aí dos 318 pastores. Né? É daí que eles tiraram desse contexto, 318 pastores. E esses 318 e Abraão vão para a guerra, recupera o sobrinho Ló, resgata ele, vence a batalha, tem muitos despojos, eles conseguem conquistar isso e eles voltam. Quando volta, Abraão se depara com uma situação, porque tem ali em Salém o lugar de paz. Salém significa lugar de paz. Um homem chamado Melquisedeque, que é o rei de Salém, é um rei de paz. Esse rei de paz, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Então há uma escolha de Deus com relação a formar uma nação, mas há um Deus que trabalha em todo mundo desde já, desde sempre. Porque Abraão é o escolhido de Deus, não é verdade? Abraão foi chamado por Deus. Pensa que um homem tenha lá alguns reis e não venceram a batalha. Vem Abraão com 318 pastores e vai lá e vence a guerra. E esse Abraão volta, e ele volta e se encontra com esse rei de Salém, que não é só rei, ele é rei e sacerdote. E ele se encontra com um rei e sacerdote e entrega o dízimo de tudo. E para o rei ele entrega todos os despojos. Ele falou assim: para nós só queremos aquilo que os nossos homens, os meninos aí comeram. O resto vocês podem ficar com tudo, porque o que eu queria era resgatar só o meu sobrinho. Resgatou o sobrinho e a família, venceu a guerra, entregou o dízimo para quem? Para quem ele considerava maior, que era Melquisedeque.
Melquisedeque, no livro de Hebreus e nos Salmos, vai ser chamado de alguém que prefigura Cristo. Um homem que não tem nem princípio e nem fim de dias. Só para nós entendermos aqui, irmãos, que Deus escolhe uma nação, Israel, mas sempre existiu o agir e o mover de Deus em outros lugares. Jesus vai falar sobre isso, e Jesus vai falar assim: quantas viúvas tinha em Israel no tempo de Elias, que estavam passando necessidade. Mas Deus não enviou Elias a nenhuma delas, a não ser uma viúva de uma terra estrangeira, de Sarepta, a viúva de Sepeta, né? Que nem dizia o irmão, lá de Sarepta. Vai lá em Sarepta e abençoe a casa daquela viúva. Quantos leprosos existiam em Israel no tempo de Eliseu? Mas ele não curou nenhum deles, a não ser Naamã, um comandante do exército da Síria. Então Jesus vai falar sobre isso. Então há uma escolha, há uma nação, há sim um propósito de Deus, mas sempre houve o agir de Deus fora dos muros de Jerusalém. Aleluia. Amém? Deus. Fora dos muros de Israel. E esse povo é escolhido. Esse povo é quem tem adoção de filho. Esse povo é quem tem... o povo de Israel, deles é a adoção de filhos. Deles são a glória divina. Eles experimentaram e eles viram a glória divina. Você começa com Abraão vencendo uma batalha com 318 pastores, irmãos. Pastores de ovelha. Gente que cuida de ovelha. Que o máximo que eles enfrentam é um lobo com cajado. Venceram uma batalha. Venceram uma guerra. Esse povo viu a glória. Glória é essa na vida de Abraão. Na vida de Isaac. Pensa que quando a gente pensa em glória, a gente pensa numa batalha, num negócio bem grande. Mas pensa que esses homens cavaram poços no deserto e dava água. Tanto Abraão como Isaac cavou poços, e daí vinham os filisteus, vinham os outros que habitavam em Canaã, e jogavam terra nesses poços. Quando eles não tomavam posse desses poços, e falavam: não, esse aqui é nosso, não é seu. E ele ia lá e cavava outro, porque esses que roubavam poços, cavavam e não davam água. Então eles tinham que roubar o que era dos outros. Mas ia lá, Isaac cavava em outro lugar e dava água, porque a bênção de Deus estava sobre eles. Eles plantavam e produziam 100 por 1. Eles tinham ovelhas e as ovelhas deles criavam muito. Eles viram e desfrutaram da glória de Deus. O que Paulo está falando aqui não é só a glória, aquela glória abundante, poderosa. Sim, que eles viram também, mas eles experimentaram Deus desde as pequenas coisas. E a experiência espiritual desse povo era bem pequena, porque a vida deles era trabalhar, caminhar e peregrinar. Não tinha culto que nem nós. Eles não tinham uma reunião de adoração. Eles não tinham um momento de estudar a palavra. A não ser quando eles chegam no deserto, que Deus estabelece a lei. Que daí Paulo vai dizer também, as alianças. Desse povo, Israel é o quê? É a adoção de filho, são a glória divina e as alianças. Alianças é as que Deus fez com Abraão, Deus fez com Isaac, Deus fez com Jacó, Deus fez com Moisés, Deus fez com Davi, Deus fez com Salomão. Esse é o povo de Deus. E deles a concessão da lei. A concessão da lei, irmãos, é interessante que a maior parte das leis existentes hoje no mundo vem a partir das leis de Deus entregues a Moisés, o maior legislador que já existiu na face da terra. Então, as leis hoje, boa parte, seguem um parâmetro daquilo que Deus entregou a Moisés. Então, de Israel vem as leis. A adoração no templo. Quando se pensava em templo, se pensava no templo do Deus de Israel. Templo esse que
tinham ali uma arca da aliança que representava a presença de Deus. E essa arca da aliança, quando foi roubada, foi levada pelos filisteus, foi colocado dentro do templo do deus Dagon. E tinha um deus enorme lá, o Dagon. Eles colocaram a arca da aliança ali dentro. De manhã, quando eles chegaram lá, Dagon estava deitado. Pensa, era um ídolo, mas estava deitado, por causa da presença de Deus. No outro dia eles levantaram o Dagon, e no outro dia eles vieram. Quando eles voltaram, o Dagon estava despedaçado. Então, quando se pensava em templo, se pensava em adoração, se pensa logo no Deus de Israel. Então, a adoração no templo é deles, e também as promessas. Deles são os patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó. E a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Paulo está falando de um povo que faz parte de tudo isso, e que o fim de tudo aquilo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, o fim de tudo aquilo, o templo, o tabernáculo, apontava para alguém, que é essa última frase que nós lemos. De quem vem a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. O que Paulo está triste é em ver que eles experimentaram tudo, eles viveram tudo, eles receberam tudo, eles tiveram ensinamento, tiveram adoração, tiveram templo, viram a glória, mas eles não recebem Cristo como Deus acima de todos e bendito para sempre. Aí o versículo 6 vai dizer assim: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Pensa, como é que pode? Tem uma versão que diz: nem todos os descendentes de Israel são israelitas. E pela lógica é essa: se é de Israel, você tem que ser israelita, não é verdade? E Paulo, irmãos, fala como se fosse fácil para não entender, né? Como é que pode? Nem todos de Israel são de fato Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. E aqui entra algo interessante, que Jesus, em uma discussão com os fariseus, ele fala: até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Se eu não me engano, João Batista também tem esse embate com os fariseus e fala sobre isso. Das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E quando Paulo vai falar, não pensemos que a palavra de Deus falhou, é porque assim, ó, a palavra de Deus falhou, porque todo mundo está olhando para Israel. Israel viveu, experimentou tudo isso, mas Israel não reconhece Jesus como Deus. Então quer dizer, tudo que Deus fez, chegou no final ali, na cabeça de quem está observando, falando assim: mas peraí, então tem alguma coisa errada. E tudo depende da perspectiva, e a perspectiva de Israel está equivocada, porque eles esperavam um rei que viria, estabeleceria, tomaria conta de tudo e faria com que eles vivessem tranquilamente nessa terra. Então a perspectiva, a esperança deles estava equivocada. Por isso que quando vem um rei que entra em Jerusalém montado numa jumenta, para nós não é rei, porque rei tem que vir montado num cavalo branco. Naquele tempo, principalmente, num cavalo branco e pronto para a batalha. Quando se pensava em rei, pensava em quê? Em Davi, que quando ele chegava na cidade, as mulheres cantavam. Davi matou milhares de milhares, alguém conquistador. Mas vem Jesus e vem de jumento, entra na cidade, as pessoas colocam as folhas de palmeira ali para pisar em cima,
E ele vai passando e as crianças louvam, Hosana, o filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ele chega no templo, quebra tudo, expulsa os cambistas, arruma uma encrenca ali. Toda vez que Jesus ia no templo, ele arrumava confusão. Aí arrumou uma confusão e é ameaçado, foge, sai do meio do povo, se escapa, vai para um lugar deserto, vai para o Monte das Oliveiras, vai no Jardim do Getsemane e cura algumas pessoas, mas nem todo mundo acredita que ele curou mesmo, não é assim? Aí, por causa da perspectiva, aí no final ele está lá pregado na cruz morto. Aí vem umas pessoas e falam, não, ele ressuscitou, eu vi ele. O outro fala, mas eu não vi. Por que então que ele não ressuscita? E pensa, irmãos, no Cristo ressurreto na perspectiva humana. Vamos lá. Um Deus, um homem que atravessa a parede. Você fala, não tem mais nada que segure Jesus. Ele atravessou a parede. Os discípulos estavam reunidos, trancados no mesmo lugar, e ele pôs-se no meio deles. Alguém que está num lugar, irmãos, e desaparece dos olhos de quem está vendo. Foi o que ele fez diante dos discípulos no caminho de Emaús. Um homem que os discípulos estão lá pescando, estão com fome, não pegaram nada a noite toda, e ele pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Não, nós não temos, e vem mais um ainda para comer, né? Se lamenta. Aí eles falam assim, então joga a rede do outro lado, ele joga, daí vem um monte de peixe. Quando eles chegam na praia, tem pão quente e tem peixe quente assado. Na perspectiva humana, não tem como a gente não ter um rei desse. Se o Cristo vivo é maravilhoso, você imagina o Cristo ressurreto. Se ele andou sobre as águas como um homem, caminhou sobre as águas, fez também Pedro dar alguns passos, você imagina o que não faria um exército que confiasse na palavra, na verdade de Jesus, e se ele formasse esse exército com poder e grande glória. E o exército de Jesus e o exército que ele formou veio de um homem junto com ele, chamado Pedro, que caminhava e a sombra dele curava as pessoas que eram colocadas na beira da estrada. Outro homem, que é esse Paulo, que o seu lenço, as pessoas pegavam e usavam e tocavam no lenço e elas eram curadas. Na perspectiva humana, o Jesus ressurreto seria tremendo para estabelecer o reino em Israel. Não é verdade? Mas algumas pessoas viram. Ele apareceu para 500, mas não apareceu para todo mundo. Mas quando ele voltar, ele vai aparecer para todo mundo. A Bíblia diz que todo olho verá. Aí esse reino que agora é em partes, vai ser totalitário, vai ser total, vai ser tremendo. Todo olho verá, e não só todo olho verá, mas toda língua confessará. Todo joelho se dobrará e vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando Paulo está falando assim, a palavra de Deus não falhou, e ele vai falar no futuro aqui, nesse texto, nesse contexto, do remanescente, de um povo ainda, que continua crendo, e é isso que ele diz aqui, nem todos de Israel, nem todo descendente de Abraão, são filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Quando Paulo está dizendo isso, Abraão tinha 2 filhos. Não é verdade? Um com Sara, o outro com Agar. Então, quando Paulo está dizendo assim, nem todo filho de Abraão, nem todo descendente de Abraão é filho de Abraão. Nem todos os descendentes de Abraão é filho de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Nasceu Isaac de Sara, mas antes nasceu Ismael de Agar. Então, os dois são descendentes, mas só um é considerado filho. E Paulo vai falar, se eu não me engano, no capítulo 4, no capítulo 5, sobre
que nós somos descendentes de Abraão, porque ele é o pai da fé. Então, quem é filho de Abraão? Quem crê no Deus de Abraão. Quem tem fé no Deus de Abraão é filho de Abraão. E quando Paulo vai dizer ao contrário, por meio de Isaac é seu descendente, em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. Sara terá um filho. Quando Sara tem um filho, esse é o filho da promessa. E esse é de qual nós somos descendentes. Mas há um outro problema, há um outro caso, ó. Esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Aqui o negócio é mais complexo, que é da mesma mãe e é do mesmo pai. Tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Tem uma versão que diz: aborreci Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Deus é injusto? De maneira nenhuma. Mas como é difícil você entender isso. Porque assim, ó, tem Abraão, tem uma esposa, tem uma serva, a esposa fala para a serva: deita com Abraão, Abraão deita com a serva. Abraão gostou da ideia, né? Deitou com a Agar, teve um filho com ela. Mas Deus falou: não é esse. Esse tem bênção para ele também, vai ser um pai de grandes nações, e de fato se tornou grandes nações, que é os árabes. Só que até hoje, Israel e os árabes guerreiam. Enfim, Abraão fez a caca e o povo paga até hoje. Aí, nasceu Isaac. Esse é o filho da promessa. Mas a mulher de Isaac engravida e tem gêmeos no seu ventre. Irmãos, não poderia nascer o mais velho assim e falar assim: não, o mais velho é primogênito, vai ser o dono da promessa. Seria mais simples, né? Mas é gêmeos. Estão na mesma barriga, do mesmo pai. E daí Deus fala assim: o mais velho servirá o mais moço. Aí tem gente que quer ajudar Deus. Um dia alguém pregou e falou assim: não, é porque assim, o que ia nascer primeiro era o outro e tal, aí segurou pelo pé. Então quem era o mais velho, de fato, na realidade, era o fulano. Não tem como, irmãos. Não dá para maquiar, porque aqui está escrito. Aleluia. Nós não precisamos ajudar Deus. Aí o mais velho servirá ao mais novo. Quem que é o mais novo? Jacó. E diz Deus: amei Jacó, aborreci Esaú. Como quem diz assim: um é amado, o outro é rejeitado. Mas os dois filhos foram criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Receberam a mesma educação. Cresceram juntos. Um com um talento, o outro com o outro. Porque os seres humanos são, ainda que gêmeos, são muito diferentes. É o caso do Luan e do Lucas. São diferentes. Cada um seguiu um caminho. Tem propriedades individuais. E assim os dois, o Jacó e o Esaú. Só que quando uma pessoa já nasceu, está crescendo, você vê as tendências. Se Deus fala a partir de determinado momento, como é difícil isso, né? Eu penso, mas eu queria que não pensasse, sabe?
Porque assim, se um tem a tendência a ser malandrinho, a gente fala, opa, Deus escolheu, porque esse aí é o outro, opa, ele é um cara bom. Mas o nome do Jacó já é um problema, porque Jacó significa usurpador. Já nasceu, e ele é que é o dono da bênção. Já nasceu, já colocaram o nome de usurpador dele. E o outro, vermelho. Quem nasceu vermelho. Deve ser por isso que foi rejeitado, né? Os colorados não gostam dele. Mas o Esaú foi rejeitado. Mas não foi no decorrer da vida, como eu falei. Foi quando o bebê dentro do ventre da mãe. E por quê? Aí o que eu quero que você pense é o seguinte. Tanto Jacó como Esaú estão condenados. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Então, tanto um como o outro merece o quê? A morte, merece o inferno. Se a gente for pensar por esse lado, Deus não escolheu rejeitar um, Deus só escolheu abençoar o outro. Você está entendendo? Que quando se pensa em questão de justiça, todos nós merecemos o que? A ira de Deus. Porque todos pecaram, destituídos estão e carecem, precisam da misericórdia de Deus. Então Deus resolveu exercer misericórdia sobre um e não exercer misericórdia sobre o outro. Por mais complexo que isso esteja, todos estão condenados. Só um vai ser escolhido para dar andamento na promessa e o outro não. É forte isso. E a gente pensa assim, meu Deus, mas como é que pode? Isso aqui chama-se doutrina da eleição, que é um negócio mais complexo do entendimento da Bíblia. É verdade ou não é? Você já se pegou pensando, por exemplo, e é interessante isso que quando Jesus sai pregar, sai contar a parábola do semeador, não vai dar tempo nem de eu concluir isso aqui. Entregar a parábola do semeador, ele fala assim, saiu um homem e lançou a boa semente. E um caiu beira do caminho. E a outra semente caiu entre os espinhos. E a outra caiu nos pedregais. E a outra caiu na boa terra. Todos eles receberam a mesma semente, pelo mesmo semeador. O que muda? É o tipo de terra. É o tipo de terra. E eu vou deixar você pensando essa semana inteira. Aleluia. Não vou mandar mensagem. É o tipo de terra que muda. Quando Deus endurecia o coração de Faraó, e é interessante que a gente lê ali, Deus endureceu o coração de Faraó, não é que Deus simplesmente falou assim, não, você é uma boa pessoa, vou endurecer teu coração. Não, Faraó já era uma pessoa dura. Ele falava assim, eu não vou deixar o povo ir, endurecer o seu coração. E Deus falava, então vai endurecer mais um pouco, eu vou dar uma colaborada. É igual no capítulo 1 de Romanos, que Deus fala assim, Paulo vai falar assim, Deus os entregou às suas paixões, porque tiveram a revelação de Deus, mas não o reconheceram. Há uma tendência humana de não reconhecer, e esse endurecimento da parte de Deus, não é que Deus o faz, é porque as pessoas já são assim. Coloque-se de pé. Semana que vem nós tenta desabafar mais um pouco. Aleluia. Se nós pensarmos que todos nós estávamos condenados, é mais fácil entender que Deus escolheu você. Quando a gente pensa assim, mas Deus me escolheu, né? Mas se Ele me escolheu, está pronto, está escolhendo e não tem mais o que fazer. Isso tem que gerar em nós uma gratidão tão grande, porque se você está aqui nesta noite e você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida,
Isso tem que gerar muita gratidão na sua vida. Aleluia. Porque você podia ser Esaú, mas você é Jacó. Você podia ser Ismael, mas você é Isaac. Você podia ser de Israel e não ser o Israel, mas você é Israel, porque você crê no Senhor da sua vida, que é o nosso Deus, o Deus que está sobre todos, é em todos e quer abençoar todos, mas alguns resolvem endurecer o seu coração. O escritor aos Hebreus vai dizer, e o salmista vai dizer: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nosso coração precisa estar quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. E você pode agradecer a Deus nessa oração, porque você é um escolhido dele. Você é uma escolhida dele. Você foi chamado, ele te chamou pelo nome, assim como ele falou com Maria Madalena na frente daquele sepulcro. Ele disse Maria, e quando ela ouviu ele chamar pelo nome, ela reconheceu. Assim somos nós, ele nos chamou e por isso nós o reconhecemos como o Senhor das nossas vidas. Obrigado, Jesus. Sou grato a Ti, Senhor, meu Deus, pelo privilégio de Te servir, de Te adorar, de Te buscar. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Obrigado porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Continue ajudando-nos, Senhor, meu Deus, a vencer a carnalidade, a vencer, Senhor, as lutas diárias. Ajude-nos, Senhor, a entender os Seus propósitos e viver e entrar nesses propósitos, Pai. Em nome de Jesus eu oro, abençoando a vida de cada um que está aqui nesta noite. Obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado e que essa convicção nunca venha sair do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus eu oro, agradecido por tudo, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida do nosso pastor. Tira toda dor, repreende agora todo mal. Pai, toca com Suas mãos poderosas. Abençoe se alguém aqui nesta noite precisa de um milagre. Nós repreendemos agora toda a enfermidade. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém? Amém.